Boa noite, ou boa tarde. Nossos agradecimentos à presença de todas e todos, aos que nos acompanham pelo YouTube. É com prazer que recebemos hoje a professora, escritora, amiga Luísa Lobo, que é da UFRJ, como todo mundo sabe, onde foi pesquisadora do Conselho Nacional de Pesquisas e de Teoria Literária na UERJ. Lecionou em diversas universidades estrangeiras, tendo sido professora titular na Universidade de Poitiers. É autora de 25 livros de ensaio de ficção, e traduziu 30 obras literárias, entre as quais O Passeio ao Farol, de Virginia Woolf, e Persuasão, de Jane Austen. Seu Guia de Escritoras da Literatura Brasileira, publicado pela UERJ, com o apoio da FAPERJ em 2006, que em breve sairá em segunda edição, Crítica Sem Juízo, publicado pela Garamond, com apoio do CNPq, já em segunda edição, 2007, e Segredos Públicos, publicado pela Rocco, também em 2007, apresenta um estudo sobre diversas escritoras brasileiras. Publicou cerca de 200 ensaios, 150 de resenhas, e proferiu 200 palestras em cursos e conferências no Brasil e no exterior. Ou seja, é uma doutora palestrante de fato e de direito, que vai nos falar sobre o pensamento feminista na literatura, um tema sempre atual. Com a palavra, Luísa Lobo. Então, obrigada a presença de todos aqui. Obrigada, Antônio Torres, por essa apresentação. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aos acadêmicos Ricardo Cavalieri e Antônio Torres, sendo este o organizador desse ciclo de palestras, pelo convite para lhes falar hoje aqui na sala José de Alencar, da Academia Brasileira de Letras. Esse convite é realmente uma honra para mim e espero fazer jus a ele. Vamos iniciar esta fala comentando o seu título, sugerido pelos dois acadêmicos que me convidaram. Entre duas palavras de cunho metafísico, pensamento e literatura, temos um termo com menos carga semântica tradicional, feminismo, que só entrou para a língua no século XIX. Ele foi empregado inicialmente pelo francês Charles Fourier, em 1837, aquele filósofo enciclopedista e iluminista que defendia as cooperativas agrícolas num esboço de socialismo e que também reivindicou a liberdade para as mulheres. A origem do termo feminismo mostra que ele já chegou carregado da ânsia de transformação da sociedade em oposição ao pensamento atávico e patriarcal. Contudo, mesmo antes dessa data, percorriam a Inglaterra e a França ensaios e poemas que reivindicavam os direitos das mulheres, mas estes eram escritos por homens. Sandra Gilbert e Susan Goulart, em A Louca do Sótão, de 79, enfatizam a impregnação de termos machistas que definem a literatura como exclusivamente masculina, excluindo as mulheres como destituídas de força no seu estilo. Freud definiu a histeria como doença psíquica feminina, derivando sua denominação de útero, órgão unicamente feminino. Mas a verdade é que ele não chegou a estudar a histeria masculina, ligada ao complexo de castração. Essa suposta histeria sempre foi argumento para aprisionar mulheres em manicômios e cercear sua liberdade diante dos menores sinais de rebeldia, como temos no livro de Maura Lopes Cansado, Hospício é Deus, um livro de 65.
ou na triste história da irmã de Paul Claudel, que nunca visitou a irmã escultora Camille Claudel, deixando-a encarcerada no manicômio na França até a sua morte bem idosa. Freud já definira que os termos feminino e masculino eram flexíveis e não estavam necessariamente ligados a um determinado gênero ou sexo, representando antes atitudes do que essências. Assim, o estilo de Proust, em A Procura do Tempo Perdido, pode ser considerado feminino, subjetivo e psicológico, em oposição ao de Marguerite Yourcenar, em As Memórias de Adriano, cujo estilo é masculino, seco e incisivo. Até o final do século XX, havia duas teorias contraditórias sobre o feminismo, em acirrado debate, que hoje me parece um pouco aplacado. Na primeira linha, as feministas francesas atrelavam o feminismo à escrita como expressão do corpo da mulher, dependente de sua natureza, como, no século XVIII, um pensamento herdeiro da filosofia transcendental alemã, inclusive da noção de eterno feminino, né? Do ewig weibliche, que é presumido por Goethe no seu poema Fausto. Para as feministas francesas, apenas mulheres conscientes das fases naturais biológicas da vida, como o parto, a amamentação, os ciclos menstruais, poderiam exercer a escrita feminina, considerada, portanto, restrita exclusivamente ao sexo biológico da mulher. Do outro lado, na segunda linha, o feminismo anglo-saxônico valorizou a atuação social e a posição ideológica, incluindo todos que simpatizassem com a causa antipatriarcal e as pautas defendidas inicialmente pela mulher. O feminismo anglo-saxônico não se limitou ao sexo biológico, mas abrangeu todos os gêneros, inclusive os grupos LGBTQIA, APF, 2K+. Eu vou abreviar como LGBT. Na linha francesa, Hélène Cixous, a quem devemos a tradução e a divulgação de Clarice Lispector no Hemisfério Norte, ainda encontramos essa limitação do feminismo à escrita mulher. Há um corpo textual feminino, de forma que só uma pessoa com a natureza da mulher poderia ser feminina ou feminista. Na verdade, Cixous, da mesma forma que Luce de Garay e Júlia Kristeva, tomou a consequência pela causa, pois, ao reduzir a mulher ao habitat do lar, pressupõe que tais limites são essenciais, intrínsecos, próprios do seu gênero, e não resultado de restrições culturais a que as mulheres são submetidas. A luta do feminismo teve um longo percurso nas ciências sociais. Do século XIX até 1940 no Brasil e 1920 nos Estados Unidos, consistiu nos movimentos sufragistas pelo direito ao voto, numa época em que as mulheres assinavam suas obras com pseudônimos, constituindo-se na fase chamada feminina ou primeira onda por Elaine Showalter, no livro Uma Literatura Própria, 79. Esse movimento evoluiu para a luta pelo direito de trabalhar fora do lar, depois ao divórcio e, hoje em dia, ao controle sobre o próprio corpo e a liberdade na reprodução, como o aborto, pacto pré-nupcial, o reconhecimento de filhos fora do casamento, ou, em caso de bigamia, o direito ao trabalho, a igualdade salarial e a não ser penalizada pelas licenças de maternidade para poder exercer uma carreira, no caso da classe média, direitos civis de companheiros e companheiras iguais aos das relações oficiais, inclusive dos grupos LGBT. A remuneração pelo trabalho doméstico e ao compartilhamento do cuidado com os filhos, sem falar na pauta ecológica, que é muito defendida pelas mulheres, que em geral se batem pelo fim da violência em todos os setores da vida, também estão incluídos. O feminismo hoje abrange homens e grupos indígenas e afro-brasileiros que apoiam sua agenda. Sempre existiram autoras, como a poetisa Safo, que fogem à regra, ou a prosadora Christine de Pizan,
autora de A Cidade das Mulheres, no século XV, que se inspira na obra de Boccaccio, Mulheres Ilustres, do século XIV, que é sobre nomes de mulheres mitológicas e históricas que se destacaram. Nessa obra, A Cidade das Damas ou das Mulheres, Christine Pizan reivindicou o direito à educação nas universidades, idêntica à dos homens, bem antes de Virginia Woolf, num quarto próprio, que é de 29, ou mesmo Três Guinéus, de 38, uma obra que ela reivindica o trabalho. Num passo bem contemporâneo, Christine de Pizan defendeu a capacidade das mulheres para governar, algo que escapou à romancista e ensaísta inglesa. A abadesa beneditina alemã, Madre Hildegard de Bingen, conhecida como a Sibila de Roma, publicou vários livros, inclusive sobre o cultivo de ervas. A extraordinária poetisa e ensaísta Sor Juana Inés de la Cruz destacou-se no barroco mexicano, deixando ampla obra composta de ensaios, poesia e drama. Ela preferiu se encerrar numa cela de convento por toda a vida, a ser forçada pela família a casar-se com um nobre. A rainha de Navarra, Marguerite d'Angoulême, publicou o Heptameron, constituído de 70 contos, e, como Christine de Pizan, também se inspirou em Boccaccio, mas no Decameron. Poderíamos citar muitas outras autoras aqui, e isso sem incluir a rica literatura de mulheres japonesas do século XI, como Quando Atravessei um Rio de Sonhos, da dama de companhia da corte, no período Heian, no século XI, de Madame Sarashina, pseudônimo de Madame Murasaki. Apenas mulheres da nobreza e do clero dominavam a arte da escrita no passado europeu, como no caso de Madame de Sévigné, no século XVII. Sempre admirei a paciência da filha dela, pois as cartas, contendo conselhos moralistas e pensamentos filosóficos sobre o cotidiano, eram-lhe dirigidas quase diariamente, mas só foram publicadas muito depois, já no século XVIII. Apesar desses exemplos, estava longe a consciência coletiva e compartilhada do feminismo. Por meio da instituição cristã da família monogâmica, ideias religiosas controlam até hoje a mulher, inclusive com a obrigação da fidelidade imposta mais às mulheres que aos homens, uma vez que o corpo delas é visto como um mero receptáculo para a reprodução. Seguindo-se a revolução da pílula anticoncepcional, sucedida pela pílula do dia seguinte, atualmente as várias técnicas não biológicas de reprodução, como a inseminação artificial, a barriga de aluguel e até a cirurgia de mudança de sexo, alteraram a ideia de que o feminismo é uma agenda apenas da mulher. Entre as maiores restrições exercidas na história está a proibição de ler e escrever, que representam autonomia e independência. Roger Chartier, em Aventura do Livro, refere-se ao fato de que mulher, na peça Escola de Mulheres, do século XVII, mostra um Arnulf arrependido, quando a primeira coisa que sua mulher, Agnes, faz após ser alfabetizada é escrever uma carta de amor ao seu amante. No século XV, o Papa Bonifácio IX proíbe as monjas de estudarem latim, ao contrário do que acontecia com os monges, restringindo-as às artes culinárias, bordado e cuidado caritativo com os doentes, afirma Gerda Lerner em A Criação do Patriarcado, um livro extraordinário da Gerda Lerner. Sem lhes ser permitido ministrar a missa e os sacramentos, as monjas foram reduzidas à pobreza. Com o avanço do capitalismo, que valorizou o dinheiro e, portanto, o trabalho remunerado, as melhores profissões foram ocupadas por homens, tornando a posição das mulheres cada vez mais subalterna. Isso se torna claro na Inglaterra, o país a primeiro se industrializar, quando lemos o poema O Anjo da Casa, de Coventry Patmore, no século XIX. Nele, Patmore descreve a imagem da mulher segundo o ideal vitoriano, que seria ficar em casa e apoiar todos os grandes feitos do marido.
Virginia Woolf chega a aproveitar essa ideia de androginia de Tennyson, aproveitada por Petmore, na sua novela Orlando, de 28, na qual a personagem masculina, que era homem na Rússia, durante a travessia de navio para a Inglaterra, transforma-se em mulher, e a autora mostra toda a inconveniência que isso acarreta, com a total perda de liberdade. Contudo, a ideia de mente andrógena é muito teórica e não apresenta solução no plano prático para a liberação das mulheres. Não só entre os poetas pré-rafaelitas da era vitoriana, mas na poesia simbolista, inclusive brasileira, os autores retomaram a visão das mulheres como musa, sexo frágil, fada do lar, representando-as presas numa redoma de cristal, para usar o título de um livro de poesia de Sylvia Plath. The Bell Jar, é de 63. Na década de 1970, surge um pensamento novo, a fase feminista, segundo Elaine Showalter, e cada vez mais vozes se erguem contra essa forma de castração da mulher que fica emparedada no lar submissa. Confirma-se a teoria anglo-saxônica de que a questão do gênero biológico não é mais um diferencial para justificar a submissão da mulher ao papel doméstico e dependente do homem. Requisita-se a criação de creches. O feminismo defende uma sociedade humanista e igualitária, em que todos possam ter oportunidades iguais e ser vistos com justiça, a partir da cultura, não através de estereótipos pré-determinados pela natureza, como a biologia e o sexo. Uma sociedade pós-gênero, segundo as 3 antologias organizadas por Heloísa Teixeira, como Pensamento Feminista, Conceitos Fundamentais, de 2019. Desse modo, o feminismo se liberta da visão dicotômica, da lógica aristotélica do terceiro excluído, do ou isto ou aquilo, que vê na sociedade apenas 2 gêneros, masculino versus feminino, e passa a abraçar uma lógica inclusiva, como preconizada por Jacques Derrida, que inclui inúmeras diferenciações, no nosso caso, para além da categoria de gênero biológico. Não encontramos uma resposta especular entre o pensamento teórico e a literatura prática, escrita, como queria Lukács, no seu livro Mimesis. A prática não acompanha a teoria. Esta, ainda hoje, é desenvolvida principalmente no âmbito dos departamentos de estudos de gênero e da mulher nas universidades norte-americanas. O pensamento de ponta, em geral, é restrito à língua inglesa e é desenvolvido por teóricas nativas ou por estrangeiras que trabalham em países de língua inglesa, como a importante feminista norueguesa Torill Moy, professora da Duke University, e a brilhante indiana Gayatri Spivak, professora da Columbia University, que segue a linha de Jacques Derrida contra o binarismo no pensamento. A argentina Maria Lugones, que clama por mais lugar para outras vozes oprimidas, como a das indígenas, e Bell Hooks, que reivindica espaço para vozes afrodescendentes, também se somam. Até na ficção, a brilhante contista argentina Luisa Valenzuela trabalhou na New York University. No Brasil, em 1992, fundamos na Faculdade de Letras da UFRJ o NIELME, Núcleo de Estudos Interdisciplinares da Mulher na Literatura, que presidi em diversas ocasiões e que ainda existe. Destacam-se aqui na academia mesmo, só que hoje não estão presentes, Heloísa Teixeira e Rosisca Darcy, entre muitas outras ficcionistas feministas, como Ana Maria Machado e Nérida Pinhon. Ergue-se a voz da feminista afrodescendente de Jamila Ribeiro e, aos poucos, igualmente, um pensamento teórico por mulheres de comunidades indígenas, paralelamente à ficção. Lukács atrela o processo mimético literário à relação entre ficção e sociedade. No seu livro Estética, de 1982, volume 2, chamado Mimesis, é o mais importante, a meu ver. Ele cria um elo especular entre sociedade e ficção. Na verdade, não encontramos esse efeito especular ou de interdependência direta entre sociedade e literatura.
ao contrário do que Lukács pensava. A atual produção das mulheres brasileiras, principalmente na poesia, não reflete ou acompanha a sociedade tecnológica e industrial contemporânea. Identifica-se com imagens da natureza, remetendo a amor, flores, luar, todos os atributos que foram colados à mulher pela tradição e as religiões. A religião afirma, por exemplo, que Eva é um ser secundário porque foi gerada de uma costela de Adão. Até Jacques Lacan, na sua obra, ao criar um símbolo matemático para representar os dois gêneros, utilizou o A maiúsculo para designar o homem e o A minúsculo para designar a mulher. Se houve intenção crítica, esta não passa, a meu ver. Destaco a fase surgida na década de 1970 na literatura feminista brasileira, pois continha uma faceta muito combativa, inclusive por ainda nos encontrarmos no período da ditadura militar, vivendo uma sociedade extremamente religiosa e conservadora. Nos contos de Márcia Denzer e nos contos, novelas e romances de Sônia Coutinho, Nélida Pinhon, Helena Parente Cunha, recentemente falecidas, além de autoras como Miriam Campelo, Marina Calossante, Ana Maria Machado e Eloneida Sturdert, percebemos uma posição feminista clara, antipatriarcal. Sua linguagem poética, para usar uma expressão emprestada de Júlia Kristeva, não denotava vitimização. Isso ocorre na direção contrária do que afirma Harold Bloom em seu O Cânone Ocidental, que não inclui sequer uma escritora, com a justificativa de que as mulheres escrevem uma literatura do ressentimento. Discordamos dele, uma vez que há grande número de obras feministas que têm uma voz própria, afirmativa, reivindicadora, que hoje identificamos com o empoderamento, que é o oposto da submissão e da vitimização. Essa literatura opõe-se flagrantemente aos estereótipos sobre gêneros, como os que identificam a mulher com uma atitude passiva, frágil, delicada e escravizada à natureza. Nessa literatura marcadamente feminista, não só o enredo, mas também a narração, por protagonistas mulheres, se desenvolvem de um ponto de vista feminista, inicialmente com uma forte impregnação de subjetividade e do imaginário na década de 70, mas que aos poucos vai se desprendendo rumo ao realismo. A maioria das obras escritas por mulheres naquela década de 1970, inicialmente se passam no lar, embora possam atingir alto nível psicológico e filosófico, como no caso de Clarice Lispector, muito ligado ao pensamento de Heidegger. Elas exploram o lado íntimo, pessoal, subjetivo, com narração em primeira pessoa e uso do fluxo da consciência, focado nas protagonistas mulheres, uma vez que esse era o tipo de discurso menos usual na literatura dos homens, sempre dominante. E essas autoras souberam ocupar esse nicho vazio na literatura tradicional masculina, em geral ligada à ação, com um ponto de vista externo e pouco aprofundamento psicológico do personagem. Nélida Pinhon recorre à paródia e à ironia como armas contra o patriarcado no seu conto I Love My Husband, com o título em inglês. É um verdadeiro libelo contra o casamento burguês tradicional, oficializado pela sociedade. Em seu romance A República dos Sonhos, sob a máscara da história da própria família de imigrantes galegos que se estabelecem no Rio de Janeiro, já notamos uma tentativa de unir a figura feminina à ideia de nação, ou seja, à sociedade e ao universo, tirando da limitação exclusiva do lar. Dessa forma, o subjetivismo psicológico se insere no coletivo e na história. Na melhor novela de Miriam Campelo, a meu ver, Sortilégio, de 81, um grupo de mulheres se instala num acampamento cigano, meio hippie, simbolizando a busca da liberdade e do desejo de escapar à vida capitalista naquela década.
Inopinadamente, elas aparecem em plena Quinta Avenida, em Nova York, rompendo com o bom comportamento e, ao mesmo tempo, com a barreira do espaço-tempo. Já Sônia Coutinho, em Jogo do Ifá, da mesma década, 80, a Miriam de 81, apresenta a dicotomia entre natureza, Salvador, e cultura, Rio de Janeiro, através da ideia do andrógeno, a partir de Orlando de Wolff, unindo os irmãos, Renato e Renata. A busca do candomblé pelos irmãos gêmeos representa um mergulho num conhecimento secreto, que talvez indique um caminho pela profecia e o sagrado afro-brasileiro, ao contrário da busca das identidades fragmentadas que povoam o último verão de Copacabana, de 70. Neste, Sônia Coutinho lança a mão de mitos das atrizes do cinema para representar as armadilhas e dificuldades do cotidiano de uma personagem feminina que busca ser livre e independente no Rio de Janeiro, no final do século passado. O restante da obra de Sônia transcorreu no experimentalismo, no que ela chama de literatura de crime. Ela também tem uma tese sobre isso, explorando espaços fora da casa, uma vez que, segundo ela, o romance com uma detetive mulher, seria o romance de detetive, soaria artificial no Brasil naquele momento histórico. Nesse sentido, o gênero literário que marca maior destaque para a literatura de mulheres hoje é o que parte da literatura histórica. Esse trajeto foi, sem dúvida, inaugurado pelas escritoras do Rio Grande do Sul. Mas a que se destacou foi a paulista Diná Silveira de Queiroz, com o ciclo das Entradas e Bandeiras, como no romance A Muralha, de 1954. Mas ele ainda se prendia à descrição exterior, em fase anterior à nova história ou história dos vencidos. Foi a nova história que permitiu a síntese entre a subjetividade e o real objetivo, tirando a mulher do gueto de um cânone à parte. O objetivo é um cânone único, com autores e autoras, não um cânone separado, um secundário e um primário. Temos como exemplo os romances de Ana Miranda, que apresentam uma perfeita conjunção entre a literatura realista e histórica e a subjetivista e intimista, mas dando à mulher, mesmo no passado, uma mentalidade subvertedora, liberta dos liames da subjugação. Ana Maria Miranda o realiza na novela que se passa no século XVI, Desmundo, de 96, com toda a verossimilhança. A protagonista, Auribela, consegue fugir de um horrível casamento, da maior violência, em que foi aprisionada no Ceará, e viver feliz em nova relação amorosa em outra província. A novela parte de um fato histórico real, quando Filipe I, em 1570, ordena o exílio de monjas órfãs portuguesas para se casarem com os povoadores do Ceará. Outro romance de nova história de Miranda, O Retrato do Rei, de 91, em que a autora cearense revela formas que se usavam no século XVIII para acelerar a morte, que hoje chamaríamos de eutanásia. Ela situa a obra em plena Guerra dos Emboabas, no início do século XVIII, à margem do Rio das Mortes, quando paulistas se bateram com baianos e portugueses pelo controle da venda da carne para os mineradores locais de ouro e diamantes, assim como da sua exportação para outras regiões. Miranda não se limita à descrição factual, mas mergulha na psique da nobre portuguesa Mariana, que viaja para Minas Gerais para conhecer o pai. Com a morte deste, ela herda uma data de ouro no Rio das Mortes, indo morar sozinha e garimpar sozinha, sem a ajuda de escravizados e vestida de homem. A autora sempre enfatiza a psicologia da protagonista e sua coragem, revivendo o mito da mulher guerreira vestida de homem da Idade Média, como Joana d'Arc. Depois acompanha sua aventurosa viagem de retorno das Minas até a corte do Rio de Janeiro. Lukács afirma também, em Teoria do Romance, que o romance é uma nova forma
que veio substituir a poesia épica, passando a ocupar essa função na sociedade moderna. Versão um pouco ultrapassada, se pensarmos que o romance existe desde tempos antigos, segundo Bakhtin. E logo no primeiro capítulo de Lukács, o romance histórico, intitulado A Forma Clássica do Romance Histórico, Lukács volta a afirmar que o romance se insere na epopeia, tendo a mesma totalidade épica. Sua exclusão das mulheres do cânone talvez se deva à sua concepção sobre o romance. Em Teoria do Romance, Lukács não cessa de definir o romance segundo uma fórmula quase épica, repetindo: o romance é a forma da virilidade amadurecida, o que parece excluir mulheres dessa produção histórica devido ao termo virilidade. Este é, aliás, um argumento tradicionalmente empregado pelos críticos homens à criatividade feminina, alegando que falta a força máscula no estilo por serem do sexo frágil. Sendo assim, Lukács não inclui entre os romancistas obras de autoria feminina. Ele ignora, portanto, George Sand, George Eliot, Jane Austen, as irmãs Brontë e tantas outras que, aliás, em geral, se ocultavam sob pseudônimos, como ocorreu também com Mary Shelley na primeira edição de Frankenstein. Penso num dos primeiros romances da nova história que li, As Brumas de Avalon, de 83, de Marion Zimmer Bradley, que poderia figurar como um exemplo de uma nova voz da tal forma da virilidade amadurecida de Lukács, quando a autora recompõe as lendas do ciclo do rei Arthur, mas mostrando a importância das mulheres para a história, numa perspectiva feminina. É verdade que elas ficavam encerradas nos castelos, bordando as bandeiras que os maridos usariam na guerra e dedicadas às atividades domésticas, enquanto os homens saíam para a guerra. Mas, sem elas, as guerras não ocorreriam de forma organizada, cada castelo, cada feudo, usando a sua própria bandeira. Então, a história das mentalidades valoriza a presença das mulheres, mas Lukács não viveu o suficiente para ver a nova história escrita por mulheres. Concluindo, a escrita de si, quando se insere numa literatura feminista, não retrata a mulher como presa de uma eterna vitimização. Nesse sentido, considero a obra Os Anos, Prêmio Nobel de Annie Ernaux, de 2022, um retrocesso no feminismo. Constitui-se numa nova linha de Ischert Sellon, narração em primeira pessoa, biográfica, que a mídia agora passou a denominar de autoficção, mas que se reduz a um discurso confessional baseado na vitimização, colocando pais e maridos como bodes expiatórios e a mulher como polo passivo. Parece-me ainda representar um eu ofendido ou ressentido, vitimizado, que era típico até o século XX. Pode-se aceitá-lo como produto dos sofrimentos que a mulher viveu então, mas significa um retrocesso à teoria da escrita mulher. Aqui tentamos mostrar o feminismo como resultado das condições históricas e sociais em que a mulher escreve, não como características essenciais e eternas do seu gênero. Contudo, autoras afrodescendentes como Alice Walker tinham todos os motivos para escrever A Cor Púrpura, de 82, Prêmio Pulitzer, culpando a sociedade do sul dos Estados Unidos, ainda de mentalidade escravagista, em que nasceu, como responsável por sua vitimização. Entretanto, através de uma literatura epistolar, vislumbrou uma nova épica feminista pós-patriarcal que se abriu para o futuro numa pauta afirmativa, não apenas reativa, a partir de novos parâmetros de igualdade social que tem sido denominada de empoderamento. O feminismo deseja um mundo literário que traga em si a crítica da cultura, não a repetição de estereótipos e a acentuação da vitimização feminina e de grupos LGBT. Não só fatos da história oficial,
mas a interpretação de eventos, no dizer da Nova História de Georges Duby e Jacques Le Goff, valorizam existências e mentalidades que representam uma sociedade a partir de um novo paradigma do saber. A Nova História possibilitou reunir a realidade física com o mundo mental, psicológico, subjetivo, possibilitando uma nova visão de mundo sem discriminação nem estereótipo de gênero, na medida em que valorizou existências dedicadas ao cotidiano subalterno, na história dos vencidos, não os heróis, deu voz a minorias que não tinham espaço na literatura, rumo a uma sociedade mais humanista e igualitária. Infelizmente, no Brasil, parece que a obsessão com as redes sociais, a necessidade de responder às últimas conquistas e novidades divulgadas pela mídia, de aparecer nas redes sociais e de criar um best-seller, estão impedindo as novas escritoras de produzir uma literatura mais filosófica e bem pensada. O sucesso imediato na mídia pode não ser o melhor caminho para os novos rumos da literatura de autoria feminina brasileira. O pensamento feminista na literatura hoje abrange essas pautas reivindicatórias humanistas. Portanto, constitui-se no discurso que supera a distância, que vai da vitimização ao empoderamento. Muito obrigada. Muito bom. Foi uma aula sobre o tema e que deixa algumas perguntas no ar, sobretudo a posição ou como se desenvolve hoje o pensamento feminista na literatura. Quer dizer, tem um ponto de interrogação aí. Gostei muito de você trazer à baila nomes que já estão esquecidos, das queridas Sônia Coutinho, né, a Márcia Densa, nomes de quem ninguém se lembra mais. Para você, tem seguidoras essas autoras? Você já falou um pouco disso, mas desenvolva mais. O que está acontecendo hoje? Como é que as autoras estão vendo o pensamento feminista? Ou como estão trazendo esse pensamento? Hoje nós estamos muito escravizados ao que a mídia determina, né? O que sai de novidade em relação às teorias afro-brasileiras ou a questão da sociedade subalterna. Eu acho que isso está interferindo muito na literatura, porque não há um movimento estético autônomo da literatura. Todo mundo espera o reconhecimento imediato. E essa mídia ela está voltada para o mercado capitalista. É aquilo que vende, é aquilo que dá projeção. Inclusive, tem muito o comércio da tradução, porque como o livro já fez sucesso lá fora, é mais fácil para a editora lançar um best-seller já reconhecido do que arriscar um nome novo. E, inclusive, isso acontece no cinema também, né? A gente tem a dificuldade da competição com os grandes filmes internacionais. Então, eu até poderia citar alguns nomes, mas, como eu não gostei, eu acho melhor eu não citar nomes. Existe uma literatura muito numerosa hoje, de autoras jovens, bom, para mim, quase crianças, né? Da faixa de 20, 30 até 40 anos, que quer fazer best-seller. E, para fazer best-seller, então, tem de usar uma linguagem sensacionalista, algo chocante. Até poderia citar nomes aqui, mas acho melhor não. Então, há uma fábrica de literatura do estranhamento, do choque, né, da subversão, no sentido do escândalo, até do corpo. E eu acho que isso é até negativo para o feminismo, porque, como eu tentei mostrar, eu acho que a mulher tem de sair desse cárcere do corpo, do lar, da coisa intimista, e partir para uma sociedade, uma literatura universal, em que ela tem uma voz igualitária
com outros grupos, não ficar encerrada num cânone à parte. E eu cito, por exemplo, um pensamento novo que está aparecendo, das afro-brasileiras, que é de Jamila Ribeiro. Ela desenvolveu bastante esse pensamento afro-brasileiro, né? Mas sempre nessa linha, o que está na moda, né? Agora está na moda certos discursos subalternos, então lá vai a teoria e o feminismo para esse discurso subalterno. Não necessariamente uma linha estética, mas é o movimento atual, né? Bom, a sua história nos leva a ver, a reconhecer o papel forte da França nesse pensamento feminista, né, por trás disso. E daí eu lhe perguntar, a Simone de Beauvoir, que teve uma influência significativa na teoria feminista, no existencialismo feminista, quando ela disse que não se nasce mulher, torna-se, isso hoje como repercutiria? Pois é, eu tenho um texto maior, eu tive de cortar muita coisa para poder falar em 40 minutos. 45. 45, ou 50. E a Simone de Beauvoir é uma figura extraordinária, porque ela, em 1949, com os 2 volumes do Segundo Sexo, ela fala tudo o que a gente está dizendo aqui hoje, né? Ela não fala da écriture femme, dessa coisa da escrita mulher e tal, ao contrário, né? Ela critica o fato dos filósofos serem sempre homens, que as mulheres, quando falam de filosofia, citam filósofos homens. Então, é todo um movimento no sentido de criar um cânone único, onde você tenha homens e mulheres criando na mesma sociedade, e não apenas os que são mestres e aquelas que são repetidoras. E é extraordinário. Ela digamos, depois da Virginia Woolf, que, na verdade, era mais uma romancista do que ensaísta, mas ela consegue usar todo esse pensamento existencialista, não como Sartre, né, marido dela, mas de uma forma completamente autônoma e independente, né? É uma figura extraordinária. Agora, muita coisa no pensamento francês é de linha metafísica, essencialista, e isso eu acho que é um impedimento para a sociedade caminhar. Nós vivíamos numa sociedade excessivamente hedonista e tecnológica, mas também tem o outro lado da moeda, que seria recair em valores eternos, né? De uma estética ultrapassada. Então, seria importante encontrar uma linha dialética entre esses 2 momentos, né? Como você citou algumas autoras desta casa, de Inácio Silveira de Queiroz, por exemplo, Ana Maria Machado e Rosisca, eu queria fazer aqui uma espécie de PS, né, um post-script, né, sobre a Rosisca, que ela é uma figura de proa do movimento feminista, né? Os seus primeiros livros, O Feminino Ambíguo e A Cultura das Mulheres, foram publicados durante seu exílio na Suíça, no tempo da ditadura militar, né? E exprime a sua participação no emergente movimento internacional de mulheres. Quer dizer, a Rosisca tem um papel forte nessa história. Ela é autora de Elogio da Diferença e Reengenharia do Tempo, que dão continuidade à sua obra ensaística sobre o feminino. Hoje, a Rosisca dirige a revista da Academia, que é a revista brasileira, que está muito forte, está muito bem distribuída nas livrarias da Travessa, sempre com temas, com pautas muito fortes na atualidade. E fecho isso te agradecendo muito por essa palestra tão bem pesquisada, tão rica, e lhe desejar muito sucesso na sua literatura. Tá bom? Obrigada.
Como nesta casa o espetáculo não pode parar, terça-feira que vem teremos aqui, às 16 horas, dando continuidade ao ciclo de conferência Temas de Língua e Literatura, coordenado pelo acadêmico Antônio Carlos Sequim, aqui presente, a quem aproveito para agradecer pela sua prestigiosa presença. Teremos aqui a palestra O Lugar da Escuta na Literatura do Brasil. Não. Literatura e Cinema. Terça-feira, 16 horas. Literatura e Cinema. Coordenado pelo acadêmico Ricardo Cavalieri e o conferencista, o escritor Edgar Teres Ribeiro. Já na próxima quinta-feira, no mesmo horário de hoje, 17h30, haverá aqui a palestra O Lugar da Escrita na Literatura no Brasil, com a coordenação do acadêmico Godofredo de Oliveira Neto, e a palestrante é Marília Librandi. Todos estão convidados, todas e todos estão convidados. Voltem sempre. Obrigado.